João 11. João 11 é o último sinal registrado pelo apóstolo João. O último sinal do Senhor. Esse barulhinho. Diminuiu a temperatura, foi isso? Se não, desliga ou tira da tomada, porque aí para. O último sinal registrado pelo apóstolo João sobre o Senhor Jesus. E o propósito de João em todo o Evangelho é falar, Jesus se revelando aos discípulos e também testificar aos discípulos, tanto da época quanto a nós, aos leitores, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o ungido, aquele ao qual estava profetizado que viria, o Deus encarnado. E somente Deus tem poder para realizar tais sinais, tais milagres. E esse eu diria, é o que, fechando com chave de ouro. Capítulo 11, versículo 1. João 11, 1, diz assim: Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez nós nos voltamos a Ti em oração. Meu Deus, humildes, meu Deus, e aos Seus pés, para pedir ao Senhor que o Espírito Santo venha iluminar, Pai. Iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Meu Deus, nos dê fáceis exemplos de compreensão. Eu me coloco à Tua disposição, Pai. Meu Deus, como uma ferramenta, simples, porém de bom uso nas Tuas mãos. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo é a nossa oração para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos, meus queridos, podem se sentar em nome de Jesus. Como eu estava falando, esse é o último sinal registrado por João. Foram somente 7 que ele registrou. Lembrando que Jesus fez muitos e muitos outros antes deste aqui. Nós vimos alguns, no que João registrou, Jesus transformou água em vinho, somente Deus tem poder para transformar substâncias. Jesus ele curou o filho de um oficial à distância, numa distância de mais ou menos 30 quilômetros. O poder, não é poder da palavra, tá, irmãos? As pessoas com esse negócio, a palavra tem... Não, é o poder da palavra de Deus. Como Deus falou, haja... Não existia nada, ex nihilo, não existia nada, do nada, haja luz. E assim aconteceu, a mesma coisa aconteceu com essa pessoa, esse filho desse oficial, que foi curado no mesmo instante, quando Jesus falou assim, o teu filho está curado. Depois nós vimos o relato no tanque de Betesda. No tanque de Betesda, um homem que estava ali há 38 anos enfermo, estava há 38 anos aleijado, e o Senhor... dentre aquela multidão, escolheu ele porque tinha algo especial nele? Não, assim como nós. Ele por um propósito, e o propósito foi qual? Esse homem ele vai às autoridades, ou as autoridades veem ele com a cama num sábado, e falam assim, hoje é sábado, você não pode carregar a sua cama. Mas eu era aleijado, agora estou andando. E quem foi que te curou no sábado? Opa, ninguém pode trabalhar no sábado. Aí vem, o Senhor é o Senhor do sábado. É o Senhor do sábado, não é o dia, irmãos. Mas Jesus é o nosso sábado, ou seja, é o nosso descanso, tá, gente? Não é o dia em si, não é o dia, mas é o descanso. Todos os dias nós devemos buscar, e nós erramos muito nisso, em buscar descanso no Senhor. E quero relatar outra coisa. Todos esses 3 sinais, até o momento, todos esses que foram alvos dos sinais, eles obedeceram. Obedeceram ao que Jesus mandou. Todos. Depois disso aí, veio a multiplicação dos pães. Foi a multiplicação dos pães.
Então, Jesus, ele multiplica os pães para aquele povo, né? E aí somente Deus sustentou o seu povo, né? Derramando dos céus o maná, o pão, e assim sustentou por 40 anos o seu povo no deserto. Ali o Senhor, ele sustentou, ele alimentou o povo da mesma forma, né? Mostrando a mesma coisa, apontando para algo semelhante. Não somente isso, mas somente o Senhor. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, é um Deus de providência. Amém? Providência. E depois nós temos o sinal, né, no barco, né, quando os discípulos estavam atravessando, e o Senhor Jesus, em um evangelho, fala que o Senhor Jesus estava olhando eles penando, né, eles remando ali em meio àquela dificuldade, em meio à tempestade. E o Senhor sai, vai até o barco, andando sobre as águas. Ao entrar no barco, a tempestade, ela se acalma. Ela se acalma. Somente Deus tem poder sobre toda a criação. O mar, a tempestade, a gravidade, é somente Ele tem poder para isso. E o último que nós lemos foi o cego de nascença. Em nenhum lugar da história, antes e depois disso, em nenhum lugar na história, um cego de nascença ele veio a enxergar. O Senhor havia curado os cegos? Já haviam, mas não eram cegos de nascença. O Senhor ou outras pessoas poderiam ter feito isso, alguns feiticeiros? Muitas vezes sim. A Bíblia não relata, mas muitas vezes sim. Mas alguém que era cego de nascença, nasceu daquela forma, ele voltou a enxergar. E ele usa, né, o barro, né? Ele faz um barro, ele cospe no chão, faz um lodo, faz um barro e passa nos olhos. Assim como Deus, ele fez o homem, e nós viemos de onde? Do pó. Do pó nós viemos, do pó voltaremos. Deus nos fez do barro. E soprou nas narinas, né, desse boneco de barro o sopro da vida. Ali mostra, de certa forma, o Senhor a ungir os olhos daquele homem, como se com barro ele fizesse os olhos dele. Fizesse porque ele era um cego de nascença. Ele era um cego de nascença. E aquele homem que vivia em trevas, em extremas trevas, porque ele nunca tinha enxergado a luz, nunca tinha visto a luz, ele passou a enxergar. Ele viu a luz. Assim como nós também. Nós que vivíamos em trevas, em total trevas, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto, ele não enxerga, o morto, ele vive em trevas. E o Senhor nos tirou dessas trevas. Assim como fez com aquele cego de nascença. Então, o Senhor é a luz do mundo. A luz do mundo. E aquele homem passa a enxergar. Aquele homem passa, assim como nós, a andarmos segundo a luz do mundo, a palavra de Deus. E esse é o último sinal. E esse último sinal relata a ressurreição de um homem. Eu acredito que todos nós, né, bem sabemos. E há algo muito especial nisso aqui. E vamos lá. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta, estava doente. Primeiramente, o Senhor já conhecia essa família, tá? O Senhor já esteve algumas vezes, já foi relatado, né, em outros evangelhos, que ele já esteve na casa deles. Várias vezes. Era uma pessoa, ele era muito próximo dessa família. Essa Maria, cujo irmão estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e enxugou os seus pés com os próprios cabelos. Então aqui João está identificando o que foi aquela mulher ao qual quebrou um vaso de alabastro com um perfume muito precioso e ungiu o Senhor. Quero também mostrar o perfume muito precioso, era muito caro. E aqui a gente linka também com os relatos aqui, mostrando que eram pessoas que tinham condições financeiras, muita condição financeira. Mas vamos lá. Primeiro o perfume, né, que era fala que era um vaso de alabastro com perfume muito caro, né? Assim sendo,
as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. E aqui, as irmãs mandam um mensageiro até aonde o Senhor está, e elas falam, elas pedem para relatar: aquele a quem o Senhor ama. Então era alguém muito próximo. Lázaro é alguém ao qual Jesus amava, como está relatado aqui. Alguém que Jesus tinha, não somente Lázaro, mas essa família, Jesus tinha uma certa intimidade com eles. Era uma família bem querida do Senhor. E eles também, o Senhor Jesus era querido dessa família. Então manda a mensagem: Senhor, venha. Vamos aqui, onde estou lendo. Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. E também outra coisa: se elas mandaram chamar Jesus, é porque essa enfermidade era muito grave. Não era somente, uma dor de cabeça. Não era somente algo que, de repente, um remédio, algum medicamento, algum outro tipo de ferramenta, pudesse ser usada, ele estaria são. Não. Era uma enfermidade muito grave. Por quê? Porque elas sabiam. Irmãos, aqui Jesus ele já está caminhando para Jerusalém. Já está caminhando para Jerusalém com um propósito ao qual ele veio para a terra: ser crucificado. Praticamente, não vou dizer que foi o último sinal, porque um dos últimos milagres que ele realizou foi onde? Quando ele foi preso. Quando Pedro corta a orelha, de um oficial. E ele vai e restaura, coloca a orelha no lugar. Mas aqui, ele já está caminhando para os seus últimos dias, para a cruz. É o final do ministério dele aqui. Então vamos lá. Então, se é o final do ministério, ele já havia feito muitos milagres. E ele era querido, ou ele amava aquela família, e era querido pelaquela família. E se Lázaro estava doente, e se percebia para chamar ele, é porque é algo que era muito grave. Vamos chamar o Senhor. Assim como ele tem curado, assim como ele tem transformado, assim como ele tem liberto vidas, assim como ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães, teve um cego de nascença que ele chegou e restaurou a visão. Vamos, chama ele. E ele, como ele ama Lázaro, ele vai vir rapidamente. Ele vai vir no mesmo instante. Porque o recado foi: aquele a quem tu amas. Vamos lá? 4. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aqui o Senhor, ele fala, essa enfermidade, ela não é para a morte. Por quê, irmãos? Primeiramente, um crente, lembre-se disso, um crente, ao crer no Senhor, e isso antes de Jesus, o único meio de salvação é a graça de Deus. E depois, crendo no Senhor, amando o Senhor, irmãos, ele não morre eternamente. Amém? Nós já estamos vivendo a vida eterna, irmãos. Nós podemos, se o Senhor não voltar, de repente muitos de nós vamos apagar os nossos, fechar os nossos olhos aqui na terra. Mas somente vamos apagar, ou melhor, fechar os nossos olhos aqui na terra, mas no mesmo instante estaremos nos céus com o Senhor. Como está descrito e escrito lá em Apocalipse. Estaremos no céu com o Senhor. Não em corpo, mas em espírito. Esperando o quê? O dia da volta do Senhor. Para que esse espírito ele retorne a um corpo agora, não corpo ao qual está corrompido pelo pecado, mas um corpo glorioso, a ressurreição do último dia. Amém? Não é para a morte, mas também, por quê? Porque Jesus como Deus, e Jesus sabendo de todas as coisas, e Jesus sendo Deus onipotente, todo-poderoso,
Ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Não estou referindo agora ao último dia, mas com relação àquele momento, àquele evento. Ok? E vamos lá. 5. E Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. E aqui mostra que o Senhor, Jesus Cristo, ele amava realmente. João, ele mostra aqui, relata que ele realmente amava essa família. Amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Mas qual foi a atitude de Deus? Qual foi a atitude do Senhor Jesus, né, sabendo disso? E além do mais, a gente venha chegar e lembrar que ele amava. 6. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Jesus recebe o recado de alguém que ele amava, que ele ama, uma família. E aqui João relata realmente que ele amava, mas ele vai imediatamente? Não. Ele permanece ali mais 2 dias. Irmãos, a caminhada, a distância de onde ele estava até Betânia, que fica próximo a Jerusalém, demoraria mais 2 dias. Por isso que quando nós vamos ver lá, que ela relata que há 4 dias ele está morto, sepultado. Não foi imediato. Ele amava a Lázaro, Maria e Marta. Jesus te ama. Você tem certeza disso? Mas, irmãos, por Ele nos amar, não quer dizer que Ele vai fazer conforme a nossa vontade, conforme o nosso tempo. Lembre-se disso. Ele deixou de amá-los? Não. Mas ele foi imediatamente? Não. Não. Sabe por quê? Ninguém manda em Deus. Irmão, se de repente você já bebeu de uma água, como eu já bebi, de determinismo, vou falar uma coisa, ninguém determina nada a Deus, tá? Ninguém manda em Deus. Isso é uma baita heresia. Senão Deus não é onipotente, Deus não é onisciente, melhor, Deus não é o nosso Senhor. E Senhor é senhorio, é dono, é dono. A nossa vida nunca nos pertenceu. A nossa vida, que a gente fala assim, a minha vida, essa é a minha vida, nunca me pertenceu. Pertencia ao meu Senhor anterior, que era o pecado. Que era o pecado. Porque eu era escravo e você também era escravo do pecado. Depois da minha conversão, a vida não voltou a mim. Por quê? Porque ela pertence a quem? A Cristo, a Deus. Ele agora é o meu Senhor. Ele agora que manda. Não tem aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É Ele que manda. Nós somos servos, servos do Senhor, servos de Deus. Um servo manda no seu Senhor? Se alguém está mandando em Deus, é porque não é servo de Deus. Se alguém fala que eu determino, é isso e vai ser assim, é porque não está sendo servo. Essa pessoa está sendo o quê? Senhor. Agora, senhor do quê? De Deus que não é.
de Deus que não é. Porque chegou a mensagem para o Senhor Jesus. Aquele a quem tu amas está enfermo. E era algo grave, por isso chamaram ele. O Senhor não foi imediatamente. O Senhor ficou ali por mais 2 dias. Então, vamos lá. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar aonde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Isso já em direção Betânia, Jerusalém. Vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Então, agora, aqui vai startar a ida do Senhor em direção a Jerusalém, com consequência a sua crucificação. Aqui já começa já. E tanto que já foi advertido pelos discípulos: estavam tentando te apedrejar, agora vai voltar lá? Nós saímos daquele ninho de cobras, a gente vai voltar para aquele ninho de cobras? Tudo há um propósito. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Vamos pular para o versículo 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias morto. Ora, Betânia ficava próximo a Jerusalém, cerca de 15 estádios. Era uma cidade muito próxima de Jerusalém. Colocar no máximo 4, 5 quilômetros mais ou menos. 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do seu irmão. E aqui eu quero que os irmãos lembram, que quando João relata que Maria era aquela que havia quebrado um vaso de alabastro, um perfume muito precioso, Judas questiona: esse dinheiro aí devia dar para os pobres. E isso ele não fez por bondade nenhuma, mas porque ele era ladrão. Então, mostra que eram pessoas realmente de posse. E outra coisa aqui fala que muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam o quê? Confortar Marta e Maria pela morte de seu irmão. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos: velório de gente pobre, vai muita gente? Ou é um velório de alguém, de um popstar? Põe um velório, sepultamento de alguém muito rico, não é? Dependendo, é dias, é procissões. Aí, de repente, é uma pessoa que ninguém conhece, alguém pobre. Tem gente que nem vai, não é verdade? Mas aqui tinha muita gente lá, mostrando o quê? Que eram ícones na sociedade. Eram pessoas importantes. Aí a gente linka, eu quero que os irmãos entendam, porque a gente linka com um vaso de alabastro. Por isso que ela tinha esse perfume tão precioso. Era muito caro, gente. Era muito caro. Se a gente faz umas contas, era muito caro. Mas aí tinha muita gente bajulando. Tinha muita gente ali, como está falando, confortando. E aí graças, e tudo é um propósito do Senhor também. Por quê? Porque todos esses também testificaram esse sinal, testificaram o milagre que foi realizado. 20. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, quando Marta chega diante do Senhor, ele vai ao encontro do Senhor. Quando ela ouve que o Senhor está se aproximando, ela declara: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se desse tempo o Senhor chegar aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque assim como o Senhor curou um cego, assim como o Senhor curou muitos enfermos, assim como o Senhor libertou muitos, o Senhor viria aqui e curaria o meu irmão. Ele não estaria morto. Eu creio no Senhor. Mas o Senhor chegou atrasado. O Senhor demorou por agir. E já sepultamos ele. Já está
né, já está num sepulcro, né, está enterrado, né, numa tumba. 22. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te fará. Jesus, então, assegurou: teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela, como uma devota do judaísmo, também, né, se convertendo ao cristianismo, sabia, como os judeus, que haverá o último dia, o dia ao qual, né, todos ressuscitarão para a condenação e também para a glorificação. Mas Jesus não estava se referindo a isso, né? 25. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crê nisso? E aqui o Senhor, João, ele tem esse cuidado de apresentar o Senhor como Deus. O eu sou. O eu sou. E o eu sou, que é somente Deus, ele é o quê? A ressurreição e a vida. A ressurreição eterna. A vida eterna. E aqui fala que aquele que crê em mim, mesmo que morra, nós que cremos no Senhor, mesmo se de repente ele não vir ao tempo que a gente venha a morrer anteriormente a isso, é como eu falei anteriormente, ali não é a morte eterna para nós. Aí estaremos diretamente, imediatamente, com o Senhor nos céus, aguardando o grande dia da ressurreição, ao qual, né, todo aquele que vive e crê em mim, porque nós vivemos e cremos nele, temos que ter a certeza da ressurreição, temos que ter a certeza da vida eterna. Já estamos vivendo essa vida eterna aqui. Nós não morreremos mais. Eu entendo, eu quero que os irmãos entendam quando eu falo não morreremos mais. Eu estou falando da morte eterna, da condenação. Nós saímos desse estágio, nós saímos daquela condição. Eu e você. Precisamos fazer alguma coisa para merecer isso? Não. É totalmente de graça. Foi totalmente gratuito. Saímos de um estado de morte eterna para a vida eterna. E aí vem a pergunta a todos nós, irmãos. A todos nós. Que é a coluna, que é o nervo principal do cristianismo. Tu crê nisso? Porque se a pessoa não crê na ressurreição, não é um cristão. Não é um cristão. Tu crê nisso? Tu crê que você não morrerá eternamente? Porque você foi alcançado pela graça do Senhor. Você crê nesse Senhor com todo o seu coração. Você crê no Senhor com toda a sua força, que Ele é o único e verdadeiro Deus. Não existe nenhum outro Deus. Aquele que trouxe vida a nós que estávamos mortos. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Tu crê nisso? Porque ser cristão é crer nessa ressurreição. Porque o problema é que muitos, né, infelizmente, que se dizem cristãos, eles estão mais focados nessa vida terrena e passageira. E não estão olhando para esse grande dia. Porque alguém pode, sim, passar a vida toda enferma nessa terra, mas ela crê no Senhor. E ela passará a eternidade num corpo perfeito. Tu crê nisso? Tu crê que as suas dores, os seus momentos de angústia, eles são passageiros. E eu quero
Melhorar ainda com relação a ser passageiro, não estou dizendo que somente serão dias, não somente serão horas, não somente serão meses ou somente serão anos. É porque tudo isso vai se acabar no dia que a gente der um bye-bye para essa terra aqui. Se o Senhor não voltar antes. Tu crê nisso? Ser cristão é crer na ressurreição. Ser cristão é acreditar nisso. Para a glória de Deus. Os nossos olhos não estão aqui. Os nossos olhos estão lá. Voltados a Ele. A eternidade. E ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. 28. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em sua casa, que estavam ali consolando, a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-la, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, ela saiu e saiu uma multidão também junto com ela. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor não se demorasse. Senhor, se por algum motivo o Senhor estivesse aqui, meu irmão ainda estivesse ainda enfermo, ainda vivo, ele não morreria, porque o Senhor iria curá-lo. O Senhor chegou atrasado. O Senhor não chegou na hora certa. Na hora que eu e a minha irmã, nós esperávamos. Na hora que nós precisávamos. O Senhor não chegou. Agora já foi. Agora acabou. 33. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indagou no seu espírito e compadeceu. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocastes? E eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Não há explicação. Não existe explicação para isso. Mas a teologia, o que cremos, ele é 100% homem, 100% Deus. Porque ele sabia das coisas. Ele sabia até mesmo as intenções do coração daqueles que estavam contra ele, não é verdade? Quem sabe, somente quem conhece as intenções do coração? Deus. E 100% homem por quê? Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu frio, ele sentiu calor. Ele teve momentos de alegria e teve momentos de tristeza. Aqui é a parte dele 100% homem. Ele chorou, irmãos. Chorou. Ele chorou. Não é vergonhoso um cristão chorar, tá? Não é vergonhoso a gente, diante de uma situação muito difícil, a gente não chorar. Vamos lá. 36. Então os judeus comentaram: vede como ele o ama, né? Quando os judeus viram que Jesus estava chorando, aí falou: olha, ele amava Lázaro mesmo, hein? Ele amava Lázaro. Aí 37. Mas algum deles questionaram: não poderia este homem, olha, que abriu os olhos do cego, ter evitado que seu amigo morresse? Olharam assim, viu ele chorando, falou assim: amava. Sempre alegre.